Começa. De onde vem aquele manual de instruções que define quem a gente é? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nessa jornada incrível, desde a primeira faísca de vida até os 9 meses de desenvolvimento dentro do útero. E essa citação, ela captura perfeitamente nesse sentimento de expectativa, o valor que a gente dá para a criação de uma nova vida. É o tom perfeito para a nossa conversa de hoje. Para a gente poder entender como uma nova vida se forma, primeiro a gente precisa olhar para dois elementos essenciais que sustentam tudo: a nossa herança genética e o ambiente que nos cerca. Pensa na hereditariedade como um baralho de cartas que a gente recebe no início do jogo. São as instruções iniciais para o nosso desenvolvimento. É ali que está definida a cor dos olhos, a altura e até a tendência a ter certas condições. E o ambiente? Bom, o ambiente é todo o resto. É o jogo em si. Desde a nutrição que um feto recebe lá no útero, até as experiências que vão nos moldando depois que a gente nasce. É o mundo interagindo com o nosso código genético o tempo todo. E sabe aquela briga antiga de natureza versus criação? Então, a ciência já mudou muito a forma de ver isso. A questão não é mais descobrir qual dos dois é mais importante. O que a gente quer saber hoje é como é que essas duas forças dançam juntas desde o comecinho para formar quem a gente é. E isso nos leva para um campo simplesmente fascinante chamado epigênese. Imagina que o nosso DNA é um livro de receitas gigante. A epigênese funciona como umas notas adesivas que dizem para o nosso corpo: olha, usa essa receita aqui, ou essa aqui, pode pular. E tudo isso acontece em resposta ao ambiente. É a prova de que a experiência pode literalmente ligar e desligar nossos genes. Incrível, né? Ok, agora que a gente já entendeu essa interação entre genes e ambiente, vamos avançar para o momento em que a vida de fato começa. E para a jornada inacreditável das 2 primeiras semanas. E olha só que fato curioso que muita gente ainda se confunde. É o espermatozoide do pai que determina o sexo do bebê. É uma ironia, entanto, se a gente pensar que, por séculos, muitas culturas colocaram essa responsabilidade toda nas costas da mãe. Nessas primeiras semanas, o que acontece é uma verdadeira corrida. O óvulo fertilizado começa a se dividir sem parar, vira uma bolinha de células chamada blastocisto. Mas o grande desafio é conseguir se fixar na parede do útero. É um passo super delicado e, olha só o dado, uma parcela bem pequena dos óvulos fertilizados consegue completar essa etapa. Da segunda até a 8ª semana, a gente entra numa fase de construção intensa. É nesse período que as fundações de todos os sistemas do corpo são lançadas. Um momento, assim, de importância máxima. Durante o estágio embrionário, acontece um processo incrível chamado organogênese, que, falando de um jeito simples, é a formação dos órgãos. O coração começa a bater, o cérebro vai se formando, os sistemas respiratório, digestivo, tudo começa a ganhar forma. É uma fase de construção frenética e de uma precisão impressionante. E, é claro, já que todas essas estruturas vitais estão sendo construídas do absoluto zero, esse é o período de maior vulnerabilidade. O embrião fica extremamente sensível a qualquer influência prejudicial que venha do ambiente externo. Depois que essa fundação toda está pronta, aí sim começa a fase final e mais longa da gestação, o estágio fetal. Agora o foco muda, não é mais sobre criar o projeto, e sim sobre crescimento e refinamento. E olha, da 8ª semana até o nascimento, o crescimento é exponencial. O feto chega a aumentar de comprimento umas 20 vezes. E não é só crescer. Os órgãos e sistemas vão ficando cada vez mais complexos, mais funcionais, se preparando para o mundo aqui fora. Isso tudo faz a gente se perguntar uma coisa bem interessante. Será que o útero é só um lugar de crescimento físico ou tem algo mais acontecendo lá dentro? Será que os fetos aprendem? Pois é, as pesquisas mostram que a vida lá dentro é bem agitada. Eles se mexem, chutam, reagem a sons e até dão sinais de que aprendem e têm memória, como, por exemplo, reconhecer a voz da mãe e preferir ela a outras vozes. Ou seja, o desenvolvimento da mente começa muito, mas muito antes da gente dar o primeiro suspiro. O primeiro lar de qualquer ser humano é o corpo da mãe, e isso cria uma conexão super íntima. Quase tudo que afeta o bem-estar dela pode, de alguma forma, atravessar a placenta e influenciar o feto que está ali se desenvolvendo. E é por isso que certos agentes do ambiente, que a gente chama de teratógenos, podem ser tão prejudiciais. Eles são basicamente uma ameaça direta àquele projeto que está sendo construído com tanta precisão. Existe uma lista enorme de fatores maternos que podem impactar a saúde e o crescimento do feto.
Vai desde a nutrição e o estresse do dia a dia, até a idade da mãe e a exposição a substâncias como álcool ou cigarro. Cada um desses pontos é uma variável super importante nessa equação delicada do desenvolvimento. É exatamente por isso que um cuidado pré-natal de qualidade é tão vital. O ideal é que ele comece até mesmo antes da concepção. Esse cuidado funciona como um dia, monitorando o desenvolvimento e ajudando a garantir que o ambiente para esse novo ser seja o mais seguro e saudável possível. É dar a melhor chance para um bom começo de vida. No fim, essa jornada toda de uma única célula até um ser humano completo revela uma verdade fundamental. Nós somos o resultado de uma dança contínua entre nosso projeto genético e o ambiente que nos cerca. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Se a vida é essa dança, será que existe algum passo que é mais importante que o outro? Ou será que a beleza está justamente na interação entre eles?